Ok, nós vamos falar de confiança e reforma espiritual. Ali no reinado do rei Ezequias, um período em que se vivia um grande colapso espiritual. O templo estava abandonado, reinava a idolatria, o culto ao Senhor tinha sido esquecido. Então, Ezequias promove uma bela de uma reforma espiritual. O rei Senaqueribe também vai ameaçar com a sua arrogância. E nós vamos ver como Deus intervém quando há confiança nele. Pode passar. Há uma ilustração que conta que havia um avião passando por uma grande turbulência e começou a sacudir muito, e malas começaram a cair, e as pessoas começaram a gritar desesperadas, achando que iam morrer. E eu fico imaginando aquela cena. Avião, se cair, a gente já sabe que não sobra ninguém, né? E todo mundo ali desesperado. E no meio daquele desespero, observaram uma garotinha sentada, calmamente, lendo um livro, como se nada tivesse acontecendo. E aí perguntaram para ela: como assim? Você não está assustada? Você não está com medo? Ela disse: não, eu não estou com medo porque é meu pai o piloto. Da mesma forma temos que ser nós. Nós não podemos e não devemos nos desesperar diante de nada, porque o Senhor nosso Deus é o nosso piloto e Ele nos levará em segurança. Amém, queridos? Amém. Para que houvesse aquela reforma espiritual, foi necessário haver arrependimento e retorno ao Senhor. Então, o rei ele vai promover uma reforma espiritual e ele vai chamar o povo ao arrependimento. E a primeira atitude que o rei Ezequias teve foi reabrir o templo e chamar o povo de volta à presença do Senhor. A palavra de Deus ela nos traz diversas narrativas dos seus profetas chamando o povo ao arrependimento. O povo se desviava, o povo caía na idolatria e Deus enviava um profeta levando uma palavra de chamado ao arrependimento. E aqui o rei Ezequias, ele age como um profeta do Senhor, ele reabre o culto e ele busca fazer com que o povo se voltasse para Deus novamente. E ele volta a realizar o culto ao Senhor. E ele vai reconhecer o pecado dele, ele vai confessar a Deus o seu pecado e o pecado do povo. E há um texto que diz, um texto bastante conhecido, 1 João 1,9, diz assim: confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o rei Ezequias chama o povo ao arrependimento, o rei Ezequias se dobra diante do Senhor, o rei Ezequias confessa o seu pecado e o pecado do seu povo, e ali ele pede perdão ao Senhor. Deus só restaura aquilo que nós entregamos a Ele. Amém, queridos? Então, você quer restauração na sua vida, você precisa entregar a sua vida ao Senhor para que Ele restaure. E Ele vai purificar o templo. A purificação do templo e a purificação do coração das pessoas. E o rei Ezequias entende que era importante, que era tempo de limpeza. E Ezequias chama o povo a se consagrar e a oferecer sacrifícios. Interessante que é preciso nos purificar. E a caminhada na direção da purificação exige de nós entrega, renúncia, vida de comunhão e intimidade com Deus. E você só consegue intimidade com alguém se você caminhar com esse alguém, se você andar com esse alguém, se você estiver muito tempo com esse alguém, se você investir tempo com esse alguém. Então, se nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos andar com o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos nos debruçar no estudo da palavra do Senhor. Nós precisamos dobrar o nosso joelho, confessar os nossos pecados,
agradecer a esse Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito e pedir a Ele que nos dê a direção para que possamos seguir. Pode passar? É preciso consagração total. 2 Crônicas 29, 11:31, vai nos falar que é preciso esse processo de servir ao Senhor. Então, Ezequias limpa o templo, ele chama o povo a oferecer sacrifícios a Deus e a servir com fidelidade. Consagração não é um momento, é um estilo de vida. Deus busca homens e mulheres que estejam dispostos a servi-lo, mas servi-los com inteireza de coração, com sinceridade de coração. E o Senhor conhece quando nós servimos, se nós estamos servindo por amor a Ele ou se nós estamos servindo com qualquer outra intenção. Porque muitas vezes se busca servir ao Senhor em busca de aplauso, de reconhecimento. E a palavra de Deus diz que esses já receberam o seu galardão. Mas nós precisamos servir ao Senhor porque amamos o Senhor. Por amor a esse Deus. Precisamos amar não o serviço, mas o Deus do serviço. O nosso coração precisa estar totalmente voltado para o nosso Deus por meio de uma adoração sincera, em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que são esses que o Senhor procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, o rei reconhece essa necessidade. O rei reconhece a necessidade de uma consagração total ao Senhor. E ele vai buscar adorar em espírito e em verdade. A nossa adoração ela precisa ser verdadeira. A nossa adoração ela precisa ser totalmente alinhada às orientações que a palavra de Deus nos traz. A nossa adoração não deve e não pode ser apenas um ritual vazio, mas tem que ser algo que brote do mais profundo do nosso coração, com inteireza, com sinceridade. Nós devemos sentir a necessidade, assim como a corça anseia pela água, nós devemos ansiar por adorar esse Deus, pela presença desse Deus nas nossas vidas. E ainda assim, buscando uma vida de serviço, de consagração ao Senhor, nós enfrentamos o ataque do inimigo. Pode passar. E é preciso estar pronto, porque o inimigo, ele ataca e ele afronta a nossa fé. Muitas vezes a gente enfraquece na nossa fé. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, a nossa fé, em vez de se fortalecer, ela enfraquece. E muitas vezes a gente fica achando que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. Mas há um texto na palavra de Deus que vai dizer assim: nunca, jamais te abandonarei. O Senhor jamais nos abandonará. Ainda que estejamos passando por momentos de aflição, de dor, de sofrimento, o Senhor não nos deixa sozinho. Ele está conosco. E é Ele quem nos dá o escape e o livramento. O inimigo afronta. O inimigo tenta nos derrubar. O inimigo tenta nos enganar com seus ardis. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele nos dá livramento. E assim foi com Ezequias. Ezequias não precisou sequer lutar, porque o Senhor lutou por ele. Aquele rei, ele afrontou. Aquele rei mandou cartas. Aquele rei dizia assim: quem é você e quem é esse seu Deus para lhe proteger? Não viram os deuses de todos esses povos que nós conquistamos? Esse rei está enganando vocês. Esse Deus não vai te livrar das minhas mãos. Aquele rei afrontou o Senhor. Aquele rei afrontou o rei Ezequias e todo o povo de Deus. Mas a oração do fiel, ela muda a história. Ezequias não respondeu com gritos, nem buscou fazer alianças com aquele rei. Ezequias levou aquela afronta que foi dirigida e ele levou diretamente ao Senhor. Ezequias orou, Ezequias colocou diante de Deus. E a palavra de Deus nos ensina: não andeis ansiosos, lá em Filipenses.
por coisa alguma. Antes, apresentem ao Senhor as suas demandas por meio da oração, da súplica e da ação de graça. E foi o que o rei Ezequias fez. Ezequias orou, Ezequias se dobrou diante do Senhor, e Ezequias pediu ao Senhor que desse o livramento. E a palavra de Deus, ela diz que aquele rei, ele saiu envergonhado. Ele voltou por onde ele veio. E quando nós colocamos o Senhor à frente de nós, diante da afronta do inimigo, ele bate em retirada, envergonhado. Essa tem que ser a nossa postura, querido. Está enfrentando dificuldades, está enfrentando provação. O inimigo tem lhe afrontado. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, coloque diante dele, e o inimigo sairá envergonhado. Ele voltará pela mesma porta que ele entrou. Pode passar. Deus envia um anjo e livra o povo. Não foi Ezequias quem lutou, o anjo do Senhor livrou o povo e o inimigo saiu envergonhado. Pode passar. Deus chama você, então arrependa-se, consagre-se, confie e ore. Ele ainda age de forma sobrenatural, ele continua sendo Deus. A vitória vem quando nós confiamos no Deus vivo. Assim como Ezequias, veremos o agir poderoso de Deus em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Podemos confiar num Deus que pode todas as coisas. Jó vai dizer já no final de toda a sua batalha: eu sei que tudo podes e que nenhum, queridos, presta bem atenção, nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Amém? A mesma mão que livrou Ezequias é a mão que cuida de você. O caminho é o mesmo. Arrependa-se, consagre-se, ore, confie e veja o agir de Deus na sua vida. Amém? Que Ele nos abençoe.